Acho que essa questão de viés é um tema bastante importante, né? Porque a gente tem que olhar para a questão das mulheres e também para a questão dos homens. Sim. A gente estava conversando um pouco sobre isso. Existem coisas que no passado eram aceitáveis e hoje já não são mais, né? Então a gente tem um trabalho bastante importante com a organização de falar sobre esse tema, de falar o que é aceitável, o que não é aceitável e até onde vai o limite de cada um. Porque, eventualmente, o que pode ser bom para mim não é bom para você. E se eu te falei alguma coisa que não foi boa para você, você tem que se sentir absolutamente à vontade e livre de dizer: até aqui vai o meu limite. Eu peço que você respeite esse limite e não siga em frente. Então, é um tema que a gente procura trazer muito em discussão dentro da organização. E extremamente importante para você ter um ambiente saudável e para que as pessoas possam ser elas mesmas. O que eu sempre digo é que o colaborador, ele tem que trazer o máximo do potencial dele para dentro da organização. E a gente então precisa ter essas conversas, né, para que as pessoas possam se sentir bastante à vontade dentro do ambiente de trabalho. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Estamos no ar com mais um Elas na Proteção, o podcast da revista Proteção sobre mulheres da área de saúde e segurança do trabalho de altíssima relevância no nosso país. Eu sou Fabiana Raulino, sua host nesse programa. Olha que honra, mais uma vez aqui com um programa todo especial. Eu vou fazer a minha audiodescrição antes de passar para minha co-host maravilhosa, melhor amiga de muitos anos. Eu sou uma mulher loira, de pele branca, um sorriso gigantesco que se mantém em todo momento que eu tô falando, olhos castanhos, eu tô com uma camiseta preta, uma pessoa muito monocromática, os meus cabelos são lisos ondulados na altura dos ombros. E, claro, né, estou aqui hoje com a minha querida amiga Fernanda Neto, médica do trabalho, a nossa co-host aqui no Elas na Proteção. Amiga, mais uma! Mais uma! Opa! Fico tão feliz, né? Hoje especialzão. Hoje tá emocionante, né? Mas antes da gente falar dela, eu também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 45 anos, pele clara, cabelo castanho, cabelo raspadinho aqui na lateral, em sinal da minha rebeldia. Estou vestindo hoje uma blusa creme com um blazer creme e uma gravata preta e usando acessórios pratas e um óculos. E hoje, não sei nem o que a gente vai falar. O que a gente fala para apresentar ela? Pois é, eu vou admitir uma coisa para vocês, né? A ideia do programa Elas na Proteção surgiu no comecinho, vai no final de 2023. E era ainda, né, eu e Carolzinha Varela. Sim. E eu lembro que no começo da conversa com o Alexandre, porque o Alexandre é daqueles, né? Visionário. É, visionário. Ele falou, olha... Ele pegou, né, um palco que a gente fez num evento em Piracicaba, lá na Hyundai. Falou, gente, a gente precisa fazer um podcast de mulheres. E eu falei, nossa, se a gente fizer, dá pra chamar ela. Porque eu vi essa pessoa. Vocês vão notar que quando ela fala, o ar muda de pressão. E eu já vi essa mulher extraordinária em muito palco. Ela traz consigo uma marca muito emblemática, que é de uma reputação impecável, que tem no seu DNA saúde e segurança para dentro e para fora do mundo. É uma referência. O Alexandre brinca comigo que eu sou tiete da marca, né? Mas eu a ouvi, quando a gente falou de um podcast de mulheres, ela foi a primeira que passou na minha cabeça, porque ela está fazendo um movimento de mulheres desde que tudo era mato alto. Então, hoje a gente tem muita coisa para se Desde que mulheres não se movimentavam, né? Pois é, Fê, porque hoje a gente tem muita coisa para se movimentar, sim, né? Aliás, a gente teve, passados alguns dias, o evento da Karen Volpato, que ela anunciou aqui no nosso programa, que foi maravilhoso. Esta pessoa maravilhosa esteve lá, né? E hoje a gente está tem aqui. Essa honra, né? De estar com ela aqui. Pois é. Hoje a gente está recebendo aqui a Cláudia. Olá.
Assim, ai, eu tô até perdida. Quero que você fale nome, sobrenome, cargo e a empresa que você trabalha e representa. E ela vai estar com os É, pintões aqui, ó. só igual Cláudia, porque até de falar do sobrenome dela eu me arrepio. Por favor, se apresenta, porque é uma honra gigantesca receber você É aqui uma no Elas honra da mesmo, Proteção. bem Para mim, grande. assim, divisor de águas mesmo. Bom, primeiro eu quero dizer que o prazer é meu de estar aqui, certo? Eu sou a Cláudia Brigante, mas eu não sou briguenta, ok? Era tudo que eu esperava. Eu represento a geração 50 a mais aqui. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho, relativamente curto. Estou com uma blusa café com leite e acessórios dourados em tons de pérola. E falando um pouquinho de mim, então, eu estou aqui, trabalho na Dupont há mais de 30 anos, para não dizer exatamente há quanto tempo eu estou na efeito Dupont, eu estou há sonoro. mais de 30 anos. Muito feliz com a minha trajetória profissional. E estou aqui hoje à disposição de vocês para a gente bater esse papo e tomar esse café. Ai, que coisa Delícia, né? linda. Gente, Já tô me sentindo melhor já ainda. realizei um dos meus sonhos dela falar, Cláudia Brigante, mas eu não sou briguenta. Por isso que eu deixei o sobrenome para depois. Primeiro, querida, agradecer você. Em nome dos nossos patrocinadores, né? Você recebe a botinha da Marluvas. Que é linda. É linda, com os detalhes cor-de-rosa. Aqui o capacete da MSA. A caneca, né, que a revista Proteção faz com esse carinho, com a logo que o Alexandre criou com tanta criatividade. E, por favor, primeiro, obrigada pelo convite. A gente sabe da sua agenda super restrita. Você tem uma agenda global, a sua agenda. Além de tudo, ela tem bloqueios de fuso horário. Então, o fato de você estar aqui hoje com a gente é excepcional. A gente está aqui com a assessoria da Dupont, presente, fazendo registro. Queria que você começasse falando sobre você, sua trajetória, suas escolhas, até você chegar hoje no seu cargo e até explicar para a gente um pouco do que você faz hoje na Dupont. Tá, bom, hoje eu sou a líder de recursos humanos para Brasil e Argentina, mas até chegar aqui foi uma longa jornada, né? Então, eu sou formada em letras, secretária executiva bilíngue, inglês e português, e eu comecei a minha trajetória, então, como secretária. Foram aproximadamente uns 10, 12 anos como secretária, fui crescendo na organização e chegou um momento que eu queria mudar de carreira. Fui fazer uma pós-graduação em marketing, quando surgiu a oportunidade de eu migrar para recursos humanos. Então, fui me capacitar, fui fazer uma outra pós em recursos humanos. Comecei em recursos humanos com alguns projetos muito relacionados na área de saúde, gestão de benefícios. Fiquei com alguns projetos durante um tempo, fiz algumas implementações. Depois assumi também a posição de consultora de recursos humanos, onde eu também fiquei um tempo. Depois eu fui para benefícios especificamente, assumi benefícios, remuneração, gestão de expatriados, e aí tem um momento de maternidade, casei, tive filhos, né? Um filho, na verdade, e depois houve a minha experiência em recursos humanos me leva para uma área de consultoria em segurança. Então, eu faço mais uma mudança de carreira. E foi assim que eu tive todo esse contato com a área de segurança. Fiquei nessa área por aproximadamente 7 anos. Em consultoria. Em consultoria em projetos de segurança. Escola, né? É uma Porque escola. É muita complexidade, muito case. E é uma escola fantástica, porque eu saio da área de recursos humanos, onde eu estou numa função, e vou para uma área de negócios, onde a vida pulsa de uma outra forma, com uma outra velocidade. Ainda mais quando a gente está falando de projetos de segurança. E aí, saio da Dupont nesse momento, fico algum tempo fora e volto para recursos humanos, que é a minha paixão. Até depois de uns 2 ou 3 anos, eu assumo essa posição de líder de recursos humanos para Brasil e Argentina. O que essa experiência no negócio me traz? Ela me aporta muito, quando eu volto para RH, de entender a importância de você, de fato, ser um parceiro de negócios. Entender que a velocidade é outra. Entender que você tem que estar próxima e atender a demanda quando ela chega. Porque, às vezes, você esperar para o dia seguinte significa você perder uma venda, você não atender o seu cliente. Então, a gente entende que a velocidade é outra,
né? Então, isso me faz também revisar os meus processos internos de recursos humanos para que eu possa atender o meu cliente interno, seja ele o negócio ou o funcionário, na celeridade que o mundo precisa. Então, foi uma experiência, essa minha trajetória de vir de uma função, passar para um negócio e voltar para uma função, acrescentou muito na minha carreira. Isso traz uma diferença tão grande, porque você está falando de speed, né, de velocidade, ubiquidade, porque atacar para todos os lados, né? Até mandar um abraço para Camila, que trabalha comigo na Rede Praxis, ela sempre traz esses elementos do grande profissional de hoje. E além de tudo, Cláudia, e aí, claro, você tem tanto para falar, mas você cria projetos muito disruptivos na organização. Então eu queria muito que você falasse um pouco pra gente, porque você tem ideias e você faz projetos piloto que criam grandes movimentos na instituição. E vamos combinar, você recebe muita coisa do Global, da Dupont, e faz a gestão. Puxa, para Brasil e Argentina. Que já não é pouca coisa. Um super desafio de aculturamento, de legislação local, gestão próxima às pessoas e ainda cria alguns projetos, inclusive de liderança feminina, Sim. de empoderamento Sim. feminino. Queria muito que você explicasse para a gente um pouquinho sobre isso. Bom, hoje, na posição que eu tenho, eu sou mentora do grupo de mulheres dentro da organização. E tive pensando o que eu poderia fazer de diferente para ajudar essas mulheres a se prepararem para posições futuras de gestão. E dentro desse contexto veio a ideia de criar um programa, foi um treinamento que durou ali aproximadamente 4, 5 meses, de capacitação dessas mulheres para posições de liderança. Então, procurei identificar mulheres que estivessem próximas para fazer esse movimento e considerando o modelo de desenvolvimento interno que nós temos, eu busquei uma parceira que pudesse, então, trazer momentos de profunda reflexão para essas mulheres. Então, falar, por exemplo, como as questões de crenças limitantes, como que a gente poderia trazer, então, esse autoconhecimento para dentro do programa de desenvolvimento da organização. Então, a gente pegou a estrutura do plano, onde você fala de objetivos do ano, mas você também fala de competências que você precisa desenvolver para chegar na posição de liderança, e a gente criou, então, esse projeto. Tratamos da questão de síndrome da impostora, do quanto a mulher, muitas vezes, ela sente que ela precisa estar 100% preparada para assumir uma posição, quando, na verdade, ela pode estar um pouco menos preparada, talvez no 80-20, e o resto ela vai aprender quando ela assumir essa posição. Então, como eu me olho, como eu me entendo e como eu me preparo para esse crescimento e como eu faço as eleições que eu preciso para a minha carreira, como, por exemplo, essa carreira eu quero seguir, essa outra carreira acho que não conecta tanto comigo, então essa carreira eu não vou seguir. Então, foi um momento de muita reflexão, muito crescimento e muito aprendizado. Foi muito poderoso. Poder né? Junto com o brigante vem essa, tá no sobrenome. Cláudia, você trouxe tantas coisas agora, porque tudo é estrutural, é modelo mental, desde a nossa criação, educação básica. Nos são colocadas algumas crenças limitantes em relação a comportamento, verbalização das próprias skills, sejam elas práticas e principalmente as soft. Então, você vai numa entrevista de RH, aqueles medos das perguntas que vêm, né? Se você for colocar para si mesmo um defeito, a gente busca palavras como perfeccionista, aquele defeito que não é defeito. A gente nem joga muito limpo nessas questões. E esse storytelling pessoal, essa análise SWOT de si mesma, né? Porque a trajetória, Exatamente. ela não precisa ser solitária, mas ela é individual. Porque é para cada uma. E a gente precisa de muita ajuda nesse autoconhecimento. Porque senão a gente vai sempre para a dúvida. E com homens isso geralmente não acontece, né? Uhum. Eu acho que, assim, falando dessa questão da gente estar juntas, uma das entregas que eu esperava desse treinamento que a gente fez de capacitação de mulheres era você fazer
o seu perfil que fica dentro do sistema da organização. Então, dentro desse contexto, é muito importante você compartilhar com uma mulher, esse é o meu perfil, o que que você acha que eu posso melhorar? Num sentido de união e não de competição, porque às vezes você enxerga em mim o que eu não estou enxergando, e você pode me ajudar a melhorar esse meu perfil. Então, essa também foi uma parte interessante que a gente discutiu dentro desse programa de capacitação de mulheres. Ai, a ergonomista aqui surge uma lágrima, né? Porque falar de cooperação e não competição é espetacular, e isso é o DNA de uma organização saudável. E, Cláudia, como você tratou as questões de vieses? Porque isso acho que é um dos temas. A Maria Cândida veio aqui falar, né, que olha, eu mapeei vieses, fiz uma lista grande, vi que não dava para começar tanto assim, porque para aprofundar, para deixar isso claro na linguagem, é um desafio muito grande. Como que você tratou isso nesse momento? Então, acho que essa questão de viés é um tema bastante importante, né? Porque a gente tem que olhar para a questão das mulheres e também para a questão dos homens. Sim. A gente estava conversando um pouco sobre isso. Existem coisas que no passado não eram aceitáveis e hoje já não são mais, né? Então, a gente tem um trabalho bastante importante com a organização de falar sobre esse tema, de falar o que é aceitável, o que não é aceitável e até onde vai o limite de cada um. Porque, eventualmente, o que pode ser bom para mim não é bom para você. E se eu te falei alguma coisa que não foi boa para você, você tem que se sentir absolutamente à vontade e livre de dizer: até aqui vai o meu limite, eu peço que você respeite esse limite e não siga em frente. Então, é um tema que a gente procura trazer muito em discussão dentro da organização. E extremamente importante para você ter um ambiente saudável e para que as pessoas possam ser elas mesmas. O que eu sempre digo é que o colaborador, ele tem que trazer o máximo do potencial dele para dentro da organização. E a gente, então, precisa ter essas conversas, né, para que as pessoas possam se sentir bastante à vontade dentro do ambiente de trabalho. Mudando aquela crença máxima, né, de que eu profissional e o eu pessoal são duas pessoas diferentes, né? E que, na verdade, a gente somos só perde, um ser integrado, a gente só perde, né? quando a gente divide exatamente, isso, né? Porque as qualidades são únicas, né? E realmente é isso que faz a diferença dentro do local de trabalho. É quem você é e não o que você faz, né? O que você faz você aprende, né? O quem você é que vai fazer a diferença real. E, Fê, até as ações que a Cláudia, a Dupont, claro, trazem hoje, elas são multifatoriais. Então, tem o banheiro a gênero. Sim. Né? A gente procura ter um ambiente bastante diverso e, de novo, onde as pessoas possam se sentir à vontade. E dentro desse contexto, a gente tem banheiros a gêneros em todos os andares do prédio, totalmente adaptados. Safety by design. Pois né? é. O ambiente, ele comunica, ele é um terceiro mediador da cultura. A gente hoje escuta muito falar do ambiente psicologicamente seguro, ele está nesse detalhe, né? Ele não está não só nos relacionamentos, mas realmente aquilo que você está mostrando no silêncio, o que você anda, olha e identifica como aqui é um lugar que está me aceitando, mas ele não precisa me dizer isso, está ali em todos os andares, um banheiro para mim. Exatamente. E isso é a verdadeira inclusão. É essa a verdadeira inclusão. Isso é a verdadeira diversidade. E acompanha o nível de maturidade dos tempos. Então, hoje também tem uma questão geracional muito importante, né, Cláudia? Porque a gente tem no mesmo ambiente pessoas que nasceram já num mundo interconectado, globalizado, com acesso ao conhecimento por um clique de celular. Antes a gente tinha a escola limitando e a TV aberta, algumas revistas e veículos impressos, fazendo um recorte do que era conhecimento para chegar para a população. Hoje a gente já tem o acesso à internet, que ele abre esses caminhos, e isso impacta diretamente na gestão de recursos humanos. Então, como você lida hoje com esse desafio? Na questão geracional, isso. Eu vou te dizer que eu acho que você pegar o que as gerações traz de melhor, dá para fazer um grande trabalho. E eu vou te contar um case que eu tive durante a minha trajetória profissional. Eu acho que agora. Agora? Eu acho que agora. O que vai acontecer agora? É agora.
Chama a vinheta, Fê. Eu falei, você viu como o ar muda de pressão? Quando ela Muda, tá mano, falando? eu tô aqui, ó, que eu tô esquecendo que eu tenho que trabalhar, eu tô só assistindo, entendeu? Ainda bem que agora deu um choque, eu falei, é agora. Eu acho que é agora, já que vem um case aí, com uma temática tão, né, importante, acho que agora que a gente chama aquele quadro que é o Conta Pra Gente, que é o quadro que você conta um Então, eu vou caso, contar uma um história case, daquela coisa. um case Vamos ouvir esse geracional. case geracional. E aí, vamos chamar então a vinheta do Conta Pra Gente. Bom, nessa situação, nós tínhamos acabado de contratar um estagiário de muito potencial, uma pessoa super querida, hoje ele é diretor de uma empresa, e nós colocamos esse estagiário para trabalhar com uma pessoa que era 60 a mais, profundo conhecedor da área onde ele atuava, e no começo a gente teve alguns conflitos, sem dúvida. Mas na hora que aquelas duas pessoas entenderam que elas tinham muito para contribuir, aquele jovem que estava chegando cheio de energia, de tecnologia, de inovação, e aquele outro profissional extremamente maduro e proficiente no que ele fazia, a hora que eles dois entenderam que se eles fizessem uma dupla, eles poderiam contribuir muito. Gente, foi lindo de ver, porque eles formaram uma dupla imbatível, entendeu? Em termos de qualidade de entrega, de criação, de geração de trabalho, geração de conteúdo. Então, é possível, sim, juntar as gerações em projetos onde a entrega pode ser muito melhor, porque assim como a gente estava falando de diversidade de uma forma geral, quando você tem também diversidade de pensamento, onde as pessoas possam de verdade expressar o que elas sentem, o que elas conhecem, para a gente buscar um objetivo em comum, o resultado é maravilhoso, é fantástico. Então, acho que sim, dá para a gente fazer um trabalho onde a gente possa incluir diversas gerações, diversos pensamentos, para um resultado maior. E isso é lindo. Minha cabeça está aqui vendo o resultado dessa junção com uma entrega de altíssima profundidade, com a criatividade, assim, ó, nível alto, né? Quando você junta essas. E você inova, É você traz isso. possibilidades diferentes, isso é muito bacana. Legal. E aí, tem que tietar, né? Porque realmente, Cláudia, você tem uma grande habilidade de. Porque, assim, ideias todas temos, né? A gente sempre está tendo ideia. E muitas das ideias, elas permanecem no plano potencial. Até daria certo, mas eu não consigo levar isso para ação. Eu não consigo começar isso e levar isso para ação. Que é uma coisa que você faz nadando de braçada. Então, aqui a gente está falando com storytelling, né? De, olha, juntamos duas pessoas e deu super certo, mas não foi obra do universo. O universo sempre é obra. O universo ajuda. Mas você consegue fazer o design de projetos que, Cláudia, os seus projetos eles saem cada vez mais impecáveis. Então, você já faz um golaço de design. Então, claramente dá para perceber que você tem o seu mapeamento das questões do que é o ganha-ganha nessa relação. Você, como trabalha com autoconhecimento, consegue fazer um mapeamento de competências de cada um. E para uma pessoa ter o retorno do ganho da experiência, e da outra, trazer a questão da velocidade, da criatividade das ferramentas digitais. Mapear isso e dar para eles um desafio para resolver, para eles entregarem com as suas competências, tem que ter uma mastermind gigantesca. E uma gerenciadora de conflito, né? Porque ela aliviou, ela falou, tivemos Exatamente. alguns conflitos, deve ter sido quem? Eu não entendo como que ela faz isso em escala. Ela não é um sistema, é uma mulher. E ela faz em escala. Porque você fala com todo mundo da organização e todo mundo conhece ela, já conversou com ela pessoalmente, tem com ela uma relação próxima, mas ela é um ser humano. Então, eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso. Bom, eu procuro estar muito próxima da organização, de uma forma geral, dos funcionários e dos gestores.
Então, eu procuro as pausas para o café, convido as pessoas para almoçarem comigo, para pegar o pulso da organização. E, por um outro lado, eu faço parte da liderança da empresa. Então, eu procuro transitar nesses ambientes e trazendo essa comunicação, né? Então, trazendo um pouco do que eu ouço dos funcionários e, claro, também representando a empresa e trazendo essa comunicação para os funcionários, o que a empresa também espera deles, né? Procurando dessa forma ter um ambiente de trabalho bastante colaborativo. E acho que tem funcionado de uma certa forma. Não só acha. A gente daqui tem certeza. E, Cláudia, você tem muitos momentos também de disseminação de conhecimento, né? Eu conheci você em palco. E você, realmente, com o dom da palavra, escolhas semânticas, assim, extremamente assertivas. O que você tem feito atualmente em relação a participar de eventos, a construir esses momentos de fala? Porque eu conheci você falando de liderança feminina. Uhum. Num momento realmente que era mato alto, ninguém falava, e você já estava trazendo a questão de, olha, a gente tem algumas crenças limitantes, precisamos de autoconhecimento. Você estava falando isso há muito tempo, que depois geraram alguns projetos que hoje, junto com outras embaixadoras, eles têm capitaneado e ganhado vida. E hoje você tem feito o quê? Participado? Quais são as suas pautas atuais hoje? Bom, eu tenho participado de eventos de empoderamento feminino, né? Acabei de participar de um evento no sábado, onde a gente traz a questão do feminino, a questão das dificuldades também, eventualmente, de você conciliar a carreira com maternidade, os desafios de ser mulher no ambiente de trabalho. E dentro dessa questão, eu acho que é super importante, eu gostaria de trazer aqui, que a gente pode trazer o feminino para dentro do ambiente de trabalho. Né? Então, podemos ser quem somos numa discussão de liderança, numa tomada de decisão e trazendo essa diversidade para dentro desses momentos corporativos. Acho que isso é super importante. A outra questão, você falar que me conheceu no palco, aquele evento para mim foi emblemático, porque foi um evento onde a gente estava falando de prêmios sobre grandes cases em segurança, e eu gostaria de trazer aqui que no evento anterior, não no último, mas no anterior, conhecendo um pouco da minha realidade da mulher no ambiente de segurança, eu então sugeri que fosse criado um prêmio que reconhecesse o trabalho da mulher na segurança. E o ano passado, então, eu tive a honra, foi quando a gente... num dos momentos onde a gente se viu ali, eu tive a honra de entregar a primeira premiação para uma mulher que teve uma atuação exemplar na área de segurança. E como a gente estava falando aqui que nada acontece por acaso, essa profissional, ela também está sendo reconhecida dentro da empresa dela, internacionalmente, pelo projeto que ela fez. Então, eu acho que é isso, um pouco disso que a gente estava falando, né? Como que as mulheres podem apoiar outras mulheres para que elas cresçam. E acho que isso é um trabalho exponencial, né? Na medida em que a gente apoia uma, que apoia a outra, essa rede vai crescendo. E isso é fantástico. E os espaços vão surgindo, né? E os espaços vão surgindo. Eu acho que esse era o grande medo, né? Como é que eu apoio alguém? Não, os espaços vão surgindo. Olha, é incrível, né? Demais, é demais. Acho que essa questão de premiação é histórica para seres humanos. O ser humano ele precisa da cenourinha. A gente precisa de feedbacks instantâneos, de reconhecimento. Reconhecimento é saúde. E eu vou me vangloriar, porque 3 alunos meus ganharam o prêmio do POM, né, dos cases de alunos, na época que eu estava naquela ilustre instituição de ensino Senac, São Paulo, que, claro, ainda presta serviço para o Senac, mas hoje PJ, né, não com aquela convivência, mas foi inacreditável, assim, trabalhar cases, saber como as soluções da Dupont, Kevlar, Tyvek, os meus favoritos, né, temos vários, eu sempre falo, gente, que por favor, o Kevlar, ele tá na roupa do Batman, sabe? Então, nada menos do que isso. O Batman é indestrutível, é o super-herói de maior liderança. Ele é humano. Ele não veio, assim, igual o super-herói. Ele não veio de outro planeta, né? Não veio de outro planeta. Não teve nenhuma questão de raio gama. Ele é humano. Ele é rico. Ele é rico. Ele é rico. Mas é humano. Mas ele é rico para comprar Kevlar. Que, aliás, você não precisa ser rico para comprar Kevlar. Então,
E a gente fez esses estudos de cases, e quando foi trazida a fala dela de liderança feminina, de estamos fazendo esses movimentos, eu falei assim, gente, isso é também um marco, Sim. uma flag, porque isso movimenta as mulheres para ir atrás disso. E nos abre esse caminho, que a competição ela começa a ficar um pouco menos acirrada. Por exemplo, eu sou uma das mulheres juradas do Prêmio Proteção. Isso eu me orgulho demais, porque também, mais de uma década atrás, eu era muito jovem, assim. Não era tão jovem assim. Tá atrás Vamos falar a verdade. nessa afirmação. Vamos falar a verdade. Mais jovem do que sou agora, Isso, agora ficou melhor. comparativamente. E o Alexandre me chamou para ser jurada do Prêmio Proteção. E eu tive todas essas. Mas sou muito nova. Eu, junto com o Fantasini, com o Veronese, com meus professores, Eu não posso estar ali, né? não posso estar ali. O Alexandre, ele teve um papel de sempre estar com aquela cara de você, na primeira vez que vai participar, vai ter as dúvidas de todo mundo que participa a primeira vez. Não é porque você é qualquer coisa. Você vai ter dúvida com preencher a planilha, não sei o quê. E você conta comigo qualquer dúvida que você tiver. E essa naturalidade dele, ela subiu aquilo como método. Algo que ele fez por empatia, porque a revista Proteção, ela tem uma equipe que, não sei se vocês sabem, mas é prioritariamente constituída por mulheres. E o Alexandre, ele só se deu conta disso num dia que a gente perguntou pra ele, por que só tem mulher ali? Só tem mulher? Aí, ele, não, contratei pela competência, mas não é todo gestor que é assim, não são todos os modelos que são assim, né, Cláudia? Sim, e te escutando, eu penso no seguinte: você me traz a questão da vulnerabilidade, né? Às vezes você pode mostrar a sua vulnerabilidade, esse ambiente vai te acolher e você vai formar alianças e a partir daí você cresce, você se fortalece. Então também não tem problema, né? Você em algum momento foi a sua primeira vez, ali você estava um pouco mais insegura, mas na próxima vez você vai trazer alguém e você vai ajudar essa pessoa a estar lá, assim como você. E juntos a gente cresce. Então é complicado, É né? complicado continuar, né, com ela. Não, porque ela é uma máquina de reflexões, Eu ia assim, falar, cada palavra a gente fica refletindo e esquece de é continuar o título de programa. livro. Cláudia, hoje você está com esses projetos de liderança, mas você tem outros. Queria fazer até uma pergunta para você em relação ao momento que a gente está. Estamos com muitas discussões sobre riscos psicossociais. É uma discussão que ela é antiga na humanidade, mas ela entra na legislação com maior clareza agora, Sim. com grandes movimentos. Como vocês têm trabalhado isso, Nadupu? Bom, a gente tem procurado o mundo está em constante mudança, né? Então, a gente tem procurado estar muito perto dos nossos colaboradores, entendendo as queixas, entendendo as dores. Cuidar da questão psicossocial é um valor para nós, porque saúde, segurança fazem parte dos nossos valores. A gente tem uma rede de apoio também para o funcionário, caso ele precise de um atendimento um pouco mais personalizado, e a gente também trabalha com a preparação da liderança para estar perto desse colaborador. Então, de forma que ele se sinta à vontade de falar das questões pessoais e emocionais e que ele busque os canais disponíveis dentro da organização, que são vários. Se a gente tem um profissional que ele está íntegro com a saúde dele, seja de forma física, ou emocional e mental, ele consegue estar entregando mais plenamente dentro do ambiente de trabalho. E isso, para a gente, tem muito valor. Faz parte do nosso DNA. E já é um programa maduro, não Já é um vem programa agora, maduro. não é algo que agora está sendo Eu ia dizer isso, né? Ela estabilizado, vem contando de várias coisas, né? Do banheiro a gênero, já está fazendo parte disso, independente se uma legislação está me pedindo ou não. É um valor da companhia fazer com que as pessoas se sintam seguras naquele ambiente. E a Sim. questão da maturidade organizacional, né? E de entender que, às vezes, o ser humano também precisa de pausas, né? Então, nós temos um ambiente de trabalho com horário flexível, modelo híbrido de trabalho, para que a pessoa possa, seja ele homem ou mulher, conciliar suas necessidades com a trajetória profissional.
Espetacular, espetacular. E claro, falando um pouco sobre você mesmo. Hoje você, Cláudia sobre Cláudia, né? Quais são seus planos de carreira, pessoais, o que você tem feito? Porque você se mantém também em constante crescimento, escolhas, cada vez mais linda. Elegante. Né? E sempre com uma fala muito. Porque hoje a gente está na era do conhecimento, a era digital, então a gente chegou, um pouquinho mais cedo, conversando com essa querida, né, fazendo aquele esquenta, e ela trabalha com sistemas, com segurança de dados, Sim. né, então, poxa, para trabalhar hoje com segurança de dados, essas políticas que envolvem altíssima governança e altíssima complexidade, o que você tem feito hoje? Quais são seus planos para si mesma também? Bom, como eu tinha comentado com você, hoje eu também sou líder de privacidade de dados para recursos humanos na América Latina, o que tem uma importância enorme, porque dentro de RH a gente trata com muita informação sensível, informação confidencial, então esse é um tema bastante importante para mim. Tive alguns desafios nessa posição atual que eu tenho, que eu ocupo hoje, então o que eu trago para você é assim, estou sempre procurando me capacitar para as entregas que eu tenho que fazer. Acho que isso é super importante. É o lifelong learning, a gente tem que estar sempre aprendendo. Em termos de posição atual, eu quero deixar um legado de fazer uma gestão humana de recursos humanos. Acho que isso para mim é super importante. E estou pensando no que seriam próximos passos de carreira, quais são as habilidades que eu tenho que adquirir para que eu continue a minha jornada profissional. Espetacular. Isso. Hoje, quando a gente está falando de segurança de dados, principalmente com todos esses sistemas, a vinda massiva de inteligência artificial, falar que a gente ainda prioriza o humano, que historicamente todo mundo fala, o humano está perdendo cada vez mais Vai espaço. perder para o robô. Pós-pandemia, a gente fez um movimento digital gigantesco. Dele a gente não consegue voltar. Só que você continua com essa gestão extremamente próxima, usando a tecnologia a favor dessa proximidade, né? E hoje, com todos esses programas e tratando segurança de dados, imagina, é um super desafio, né, Fê? Com certeza. Né? Porque O que eu procuro fazer com que os sistemas fluam da forma mais automatizada possível dentro de recursos humanos e segura, para que, de fato, a gente possa ter mais tempo para estar perto dos colaboradores e dos gestores. E você até tinha comentado, né, Cláudia, que você capacita as pessoas. Isso eu achei um dos ouros, né, da sua entrevista, acho que quem tem a massa cinzenta para interpretar vai conseguir ver uma questão estratégica muito forte. Mas eu vou dar uma traduzida para quem está assistindo a gente. Até me perdoem quem pegou com maior agilidade, mas você, quando estava falando sobre liderança feminina, disse o seguinte, ó, eu coloco mulheres para conversar com mulheres, para elas se sentirem seguras e elas semanticamente fazerem escolhas mais acertadas para inserir isso no sistema e traduzir para a organização via dados o que ela está preparada para oferecer. Gente, essa dica é ouro, porque quando você consegue verbalizar e assinalar skills com maior clareza, Claro. você tem maiores oportunidades, você transforma em dados aquilo que é uma escolha semântica pessoal. Então, muitas vezes, né, eu até estava comentando, até sou um pouco repetitiva em relação a isso, do LinkedIn. Que quando a gente analisa perfis de homens e perfis de mulheres, e você até trouxe, né, Cláudia, a candidatura a vagas, então a vaga traz uma determinada questão de skills que são necessárias, e é muito mais fácil o homem falar, ó, arranho, mas tá dentro. Já vou me candidatar. Eu me jogo e vou aprender, entendeu? Porque ele é incentivado ou é criado culturalmente para se joga e vai. E a gente não se prepara. A gente dá licença. Dá licença. Eu dou licença para uma pessoa, certamente, nisso aqui eu não eu não sou tão boa, não. Deixa pra lá. E essa questão semântica do eu consigo colocar aqui até onde eu consigo ir e assinalar com maior clareza e maior coragem é inteligência de dados.
E tem tudo a ver com o que você faz, porque não só a segurança de dados, mas a inteligência de dados faz com que essa plataforma da RH seja muito mais assertiva. Porque ela enxerga com maior inteligência e capilaridade aquelas skills que foram mapeadas Sim. pela própria pessoa, né? Sim. Uhum. Eu acho que o meu convite aqui para as mulheres é para que elas se exponham mais, né? Eventualmente, até no processo de seleção, ela não precisa estar com todas as competências exatamente ali alinhadas com o perfil da vaga. Vai, se candidata, faz a entrevista, e se você não passar nessa entrevista, cuide desse processo para que ele seja um processo de aprendizado para você também. Eventualmente, qual é a competência que está faltando e que você precisa se desenvolver. Use isso como uma oportunidade também. Muito bom. Se você fosse escolher, Cláudia, assim, 5 dicas de ouro. Tcharam! 5 dicas de ouro de empoderamento em relação à carreira, a autoconhecimento. Quais seriam elas? Bom, 5, deixa eu ver aí como é que eu consigo trazer essas 5, mas uma das coisas que eu costumo falar e que eu acho extremamente importante, ocupem os espaços em branco, porque as organizações estão em constante mudança e às vezes fica um espaço ali que tem oportunidade de ser ocupado. E por que não ser ocupado por uma mulher, né? Busque se desenvolver sempre. Não tenha medo da tecnologia. A tecnologia vem como um aliado. Ela não vem para substituir o humano. Ela vem para ajudar e facilitar as relações. Então, use dessa tecnologia. Faça suas alianças estratégicas. Entenda quem são os seus stakeholders. Você tem um projeto para entregar? Entenda quem é o seu cliente. Quais são as alianças que você precisa fazer. E jamais perca a autenticidade no seu ambiente de trabalho. Porque você tem que levar o melhor de você dentro desse ambiente. Incrível. A última, eu acho Cumprir que é a melhor as de 5? todas. Acho que não sei. Não importa o número, foi incrível. Deus do céu. E para mim a última é a melhor de todas, porque às vezes a gente faz todo esse caminho, né, E principalmente se perde. e se perde, e se adequa àquilo que acha que o outro está esperando como Posso acrescentar mais uma? Claro, Escolha um mentor para sua carreira, que é super importante. fundamental. Essa pessoa vai ter um olhar que pode te ajudar, não vai ter um olhar de crítica, mas vai ter um olhar de desenvolvimento e pode te ajudar muito nesse crescimento. Pode te ajudar a abrir portas, a fazer outros relacionamentos que eventualmente você não percebeu. A mentoria ela é diferente da aula. Exatamente. A aula é um conteúdo passado, infelizmente, hoje em dia, de forma não personalizada. Então, a gente tem um movimento no ensino Massivo, né? massivo voltando o ensino para negócio. Isso. Então, nós temos grandes Quem corporações captou, quem não captou, vai. fazendo desenhos que já não tinha muita personalização, né? A gente vem de um ensino industrial que é todo mundo enfileirado, não tem muita troca, e é Não uma importa coisa se cada um está no nível de padronizada. entendimento, a gente joga, quem pegou, pegou. A pessoa que faz mentoria é outro É outro. bicho. E as mulheres, elas podem ter a coragem de procurar mentoras. E o não você já tem, né? Chamar para um café, conversar, pedir indicação de alguém para abrir essa porta. Porque a pessoa que está um passo depois do seu, principalmente quando a gente quer transição de carreira, Exatamente. né? Nesses momentos da transição, é tanto medo que a gente fica dando biscoito para monstro. Fica. Né? A gente Fica. fica, acho que não vai. Não. Uma pessoa que vai fazer a mentoria, ela tem essa visão do passo posterior e de forma personalizada. E até né? dos monstros que ela alimentou e que não serviram para nada, né? Ou só para engessá-la também, né? Fala, também alimentei esses monstros, eles não existem porque eu já tô do lado de cá, passei por aqui e não é bem assim, a gente cria muitas barreiras. Né? Eu Bom, acho. eu já vou fazer minha camiseta, né? Cláudia me mentora. Hashtag, uma nova hashtag. Hashtags, assim. E aí, né, nos vemos na minha próxima fase, né? Bom, caminhando para o final. Não é sempre. Eu sempre acho faço que a birra, gente eu sempre podia faço colocar birra. um Não. bonequinho aqui, que a gente bate e ele fica fazendo birrinha, né? Fica batendo na. Vou arranjar na esse mesa. bonequinho. Vou arranjar. Porque com você eu já sabia que a gente ia ter a sensação de tempo curtíssimo. Muito, passou muito rápido. Mas primeiro,
De novo, obrigada. Eu queria muito, você já desde a primeira temporada, mas aí a Fê talvez não estaria. Eu não estaria, então, eu estaria lá de lá. Na primeira temporada eu estava aí. a Carolzinha Varela certamente está assistindo e está realizando um sonho Beijo, Carol. junto com a gente. Deixar um agradecimento ao Alexandre, que, nossa, pegou assim, da coincidência, se encontrou com a Cláudia num evento e conseguiu convidá-la num espaço de agenda para trazer. Assim, você ensina pelo exemplo, né? Então, fica aqui também a minha admiração gigantesca por você. Você de existir, você já sai inspirando de raiz. E ter a oportunidade tão próxima de conversar com você realmente é um grande privilégio. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E aí eu vou aproveitar para chamar a vinheta do Ela Me Inspira, onde a gente dá esse espaço para ela falar livremente algumas coisas para você, diretamente você vai sentir aí no seu coração, com muita energia, o recado de fechamento do programa que a Cláudia vai trazer para você no momento em que ela vai inspirar todas as mulheres que estão nos assistindo. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais agora, no tom de fechamento, deixando essa energia que ela consegue fazer chegar direto no nosso coração, na nossa cabeça, empoderando e trazendo melhores ideias. Chamar a vinheta, Ela Me Inspira. Bom, mulheres, não tenham medo de ocupar os seus espaços, sejam eles quais forem. E o meu convite aqui fica para os homens também, que se preparem para lidar com essa mulher cada vez mais segura e mais empoderada. Incrível. Arrasa. Demais, Arrasa. demais. Cláudia, muito obrigada. Gente, foi um prazer estar com vocês. Foi uma delícia. Emocionante. Ai, que querida. Olha, fica um super convite para você voltar. Todos os projetos que você tiver, que você falar assim, quero compartilhar com o universo, tô querendo conversar. Quero divulgar. Você assim, a nossa convidada sempre. Ai, Chama super a gente. obrigada. Obrigada pelo carinho. É gigante mesmo. Esse daqui não estamos pegando na humildade, não. Isso é gigante mesmo. Um encontro realmente muito esperado pela gente. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço e conta comigo para o que você precisar. Tá bom? Temos uma parceria aqui. Delícia, Combinado. delícia. Muito obrigada, Obrigada. Cláudia. Foi um prazer. Bem, para Espero vocês... que tenha dado certo. Nossa, meu Deus. Tá arrepiado. Isso é arrepio, isso não é ar-condicionado. Bem, para vocês que nos assistiram, esta aqui, a Cláudia Brigante, ela é... Eu já mostrei que sou muito fã, a Fê também, a Fê como gestora de saúde e segurança, a gente está sempre... Ela sempre fala abertamente em relação às escolhas estratégicas, programas, então acompanhe, ela está sempre circulando nos nossos eventos de saúde e segurança, trazendo falas muito potentes, muito atuais, que você consegue pegar uma fala dela e se manter atualizado por 5 anos aí, até ela trazer outra fala e você ganhar mais tempo de braçado. Fica o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, a MSA, o apoio da Marluvas e da Animaseg, os estúdios onde a gente grava esse podcast tão especial, a revista Proteção, a nossa criadora, mantenedora, estamos aqui na 3ª temporada, mais de 40 episódios, alcançando a linha dos 50 aí, é extraordinário. Então, fazer parte com você que nos acompanha, dessa comunidade tão especial, é um privilégio, e aqui a gente encerra mais um Elas na Proteção. A gente se vê na próxima quinta-feira, meio-dia, mas você pode acompanhar a playlist do Elas na Proteção dentro do canal da Revista Proteção, que tem tantos outros assuntos importantes, quadros extraordinários e mantém você na frente, na vanguarda das ações e informações em saúde e segurança do trabalho no nosso país. Eu sou Fabiana Raulino e junto com Fernanda Neto deixo aqui o meu até logo e até a próxima quinta-feira, meio-dia, no Elas na Proteção.